Bom, então vamos lá. Agora nesse vídeo a gente vai falar sobre o ciclo cardíaco, beleza? Então, o ciclo cardíaco são todas as etapas que acontecem no coração, né, ao longo de um batimento, tá? Então, tudo isso que a gente vai ver é o que acontece durante um batimento cardíaco. E aí o livro traz, dividido em 5 fases. Então, primeiro a gente tem a final da diástole, tá? Então, o final da diástole nada mais é do que o momento em que todos os ventrículos eles estão relaxados, tá? Então, no caso, o final da diástole ventricular, beleza? Aí a gente tem a sístole atrial, a gente tem a contração ventricular isovolumétrica, a ejeção ventricular e o relaxamento ventricular isovolumétrico, tá? Então, são 5 fases. Primeira coisa, só em questão de termo, né, antes de a gente começar. Então, sístole. Sempre que eu falo sístole, é a mesma coisa que contração, certo? E sempre que eu falo diástole é a mesma coisa que relaxamento. Então, a gente vai estudar mais ou menos que a contração e relaxamento desse coração, desse músculo cardíaco, tá? Começando aqui primeiro com o final da diástole, tá? Então, basicamente, né, quando a gente tem no final da diástole, a gente vai ter o relaxamento desse ventrículo, né? Então, o que acontece? O ventrículo relaxou, o sangue que está vindo das veias cava, né, e lá das veias pulmonares, ele vai chegar nos átrios e ele vai começar a fluir para os ventrículos, tá? Então, na diástole, quando a gente tem o final dessa diástole, a gente tem que 80% do sangue ele vai sair do átrio, ele vai pro ventrículo, certo? Então a gente tem que o volume de sangue no ventrículo começa a aumentar. Então o sangue ele começa a chegar nesse ventrículo e começa a aumentar o volume de sangue no ventrículo. Beleza? Então esse aqui é o final da diástole. Então o ventrículo relaxou, o átrio, né, ele estava cheio de sangue, o sangue começa a sair do átrio e passa para o ventrículo, porque a pressão no átrio nesse momento aqui era maior do que a pressão no ventrículo. Depois a gente vem para a sístole atrial. Então na sístole atrial a gente vai ter a contração desse átrio, certo? Então imagina que aqui a gente já tem que 80% do sangue já chegou aqui nesse ventrículo, né? Então nas duas câmeras aí dos ventrículos, então a gente tem 80% do sangue que veio dos átrios. Só que aqui no átrio ainda tem um pouquinho de sangue, ainda tem os 20%, né? E o que acontece? A gente vai ter a contração desse átrio, né? Então o átrio ele vai contrair, ele vai fazer uma sístole. Quando o átrio faz essa sístole, aumenta a pressão dentro do átrio, tá? Então a gente tem que a pressão no átrio ela aumenta e aí o sangue ele vai passar do átrio para o ventrículo. E aí o ventrículo vai ficar aí full sangue, beleza? Então a gente vai ter aí 100% do volume do sangue que estava no átrio passando para o ventrículo. Aí a gente passa para a terceira etapa, que é a contração ventricular isovolumétrica. Por que ela tem esse nome? Porque nessa fase da contração, o ventrículo, apesar de ele estar contraindo, ele vai manter o volume, ele não vai mandar sangue para fora, tá? Então a gente tem que, quando o ventrículo começa a contrair, então ele tem lá 100% do sangue, né? Tem uma pressão, certo? Só desenhar aqui, não colocar nada de pressão. Então o ventrículo ele vai começar a contrair, e quando ele começa a contrair, começa a aumentar a pressão dentro do ventrículo. Então imagine que nesse momento aqui eu tenho uma pressão no ventrículo de 60 milímetros de mercúrio, né, no lado esquerdo ali, e de mais ou menos uns 25, né, uns 10 aqui, do lado direito, tá? O que acontece? A pressão no átrio aqui nesse momento ela é zero. Então o sangue ele tende a sair do ventrículo e voltar para o átrio. Quando o sangue faz isso, lembra que aqui a gente tem aquelas válvulas, né, que são as válvulas atrioventriculares, né? No caso aqui da esquerda a gente tem a mitral, lá na direita a gente tem a tricúspide. Então essas válvulas elas vão fechar, né? Então essas válvulas elas fecham. E aí nessa etapa de contração ventricular isovolumétrica, né, a gente vai ter a formação da primeira bolha cardíaca. Então aqui a gente tem a primeira bolha cardíaca, que é aquele som, né, ou tá. Então o coração ele faz um som, tá-tum, tá-tum, né? Então aqui a gente tem aquela primeira bolha cardíaca, que nada mais é do que um fechamento dessas válvulas atrioventriculares, beleza? Então a contração isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque o volume de sangue no ventrículo permanece o mesmo, né? Só que a pressão fica maior que a das válvulas do que a do átrio. Então essa pressão no ventrículo maior que a do átrio faz com que o sangue tenda a voltar, beleza? E aí fecha as válvulas. E aí a gente tem a ejeção ventricular. Então o que acontece aqui? O ventrículo continua contraindo, né? Aqui a gente tem já um volume de sangue grandaço, então tem bastante sangue.
E como o ventrículo continuou contraindo, a pressão do ventrículo continuou aumentando. Então aqui a gente tinha 60 milímetros de mercúrio, agora a gente tem 120 milímetros de mercúrio de pressão no ventrículo. A gente tem, sei lá, uns 25 milímetros de mercúrio de pressão no outro ventrículo. Tá? Então no esquerdo a gente tem 120 milímetros de mercúrio, no direito a gente tem 25. E na aorta a gente tem uma pressão de 80 milímetros de mercúrio contra uma pressão de 10 milímetros de mercúrio da artéria pulmonar, certo? E o que acontece? Como a pressão no ventrículo aumentou muito, o sangue ele vai sair do ventrículo e ele vai para a aorta, certo? Por conta dessa diferença de pressão. E a mesma coisa aqui no ventrículo direito. O sangue ele sai do ventrículo direito e ele vai para a artéria pulmonar. Por quê? Porque a pressão do ventrículo ficou maior que a pressão nas artérias, né? E aí essas válvulas aqui elas vão se abrir e aí o sangue ele vai fluir, né, aí do ventrículo para a artéria, beleza? Então é isso que acontece basicamente. E aí depois que esse sangue é ejetado, então nesse período a gente tem o que a gente chama de ejeção ventricular, tá? Então abre as válvulas, então a gente tem a abertura, né? Vou colocar aqui, abertura das válvulas aórtica e da válvula pulmonar, beleza? E aí a gente tem a ejeção do sangue. Depois que o sangue é ejetado, a gente tem um relaxamento ventricular isovolumétrico, né? Ou seja, o sangue foi ejetado, a pressão na aorta ela aumenta, tá? Então a pressão na aorta, que antes era de 80, passa a ser de 120 milímetros de mercúrio, tá? Não vou colocar aqui, enfim, aumenta a pressão na aorta e aumenta a pressão na artéria pulmonar. Nesse momento, os ventrículos eles já estão relaxando, a gente começa a ter o relaxamento dos ventrículos e sobe um pouquinho de sangue aqui nesse ventrículo. Isso aqui a gente chama de volume sistólico. Tá? Volume sistólico final. Volume final, né? Vou colocar. Então esse volume final é o que sobrou de sangue. Então parte do sangue foi ejetado, né? E um pouquinho de sangue ficou nesse ventrículo, tá? Então nesse momento do relaxamento ventricular, a gente tem o fechamento dessas duas válvulas aqui. Então lembra, o sangue ele foi ejetado. E aí como a pressão do ventrículo ela cai, o ventrículo relaxa, né? Então o ventrículo ele relaxa, certo? A pressão no ventrículo diminui, então diminui a pressão. E a pressão na artéria ela tá alta, então o sangue ele tende a voltar. Só que quando o sangue tenta voltar, ele vai fechar essas válvulas atrioventriculares, as válvulas aórtica e a válvula pulmonar, certo? Então ele fecha essas válvulas. E aí a gente tem a segunda bolha cardíaca. A gente tem a segunda bolha cardíaca. Seria o tá, né? Então primeiro eu falei que era o tum, esse é o tá. Mas isso aí tanto faz, tá? Tá, tum, tá. Batimento do coração. Então aqui a gente tem, no relaxamento ventricular isovolumétrico, a gente vai ter essa segunda bolha, tá? E aí o ventrículo já começa, né? A pressão do ventrículo já começa a ficar menor do que a pressão no átrio. E aí a gente volta para onde? A gente volta para a etapa 1, né? Então quando esse ventrículo está no final da diástole, quando ele está terminando de relaxar, começa a ter entrada de novo ali de sangue, né? Depois a gente tem ali contração atrial, a gente tem a contração isovolumétrica, a ejeção ventricular. E isso é um ciclo, né, que vai se repetir aí várias vezes, beleza? Agora eu vou só organizar aqui, que a gente vai ver uma outra imagem para ficar mais fácil de entender. Bom, então tá aqui, né, ciclo cardíaco. Então assim, o que eu fiz? Só minimizei as imagens, dei uma configurada aqui para ficar de uma forma. Então primeiro a gente tem o final da diástole, a gente tem a sístole atrial, contração ventricular, ejeção ventricular, relaxamento ventricular. Então tudo isso aqui acontece ao longo de um batimento, tá? E quando essas etapas acontecem, a gente vai ter uma variação, né, na quantidade de sangue que tem dentro do ventrículo, né, na pressão do ventrículo, que é o que a gente vai ver agora na curva de pressão-volume. Bom, então isso aqui embaixo é o que a gente chama de curva de pressão-volume, tá? Por que tem esse nome? Porque é uma curva, né? De um lado a gente tem a pressão ventricular, tá? Do lado esquerdo. Isso aqui tudo é do ventrículo esquerdo. E aqui a gente tem o volume ventricular, tá? Então é a curva. Isso aqui é uma curva de pressão por volume no ventrículo esquerdo. Beleza? Importante. Curva de pressão-volume no ventrículo esquerdo. Então, o que mostra essa curva de pressão-volume? Por que é interessante a gente ver ela e entender ela, tá? Vamos lá.
Aqui a gente tem a pressão e aqui a gente tem o volume. E aqui a gente tem várias etapas, tá? Então, aqui a gente tem um ponto A, tem um ponto B, C, D e aqui a gente tem essas siglas. Então, VDF é volume diastólico final, VSF é volume sistólico final, tá? Volume diastólico final é o que estava no ventrículo quando o ventrículo terminou a fase de diástole, ou seja, quando o ventrículo relaxa, lembra que o ventrículo relaxou, o sangue entrava dentro do ventrículo, né? Então vamos pegar essa fase aqui, ó, final diástole. Então lá no final da diástole, a gente tem que um monte de sangue entrou no ventrículo. Então esse monte de sangue entrou no ventrículo é o volume diastólico final, a quantidade de sangue que tinha no ventrículo no final da diástole, beleza? E o volume sistólico final é isso aqui, ó. Então lá no relaxamento ventricular isovolumétrico sobrou um pouquinho de sangue. Então esse aqui é o volume sistólico final, o volume de sangue que sobrou no ventrículo depois que ele ejetou, certo? E aí a gente tem esses volumes aqui, né, que são os volumes que a gente tem em média de 70 quilos no ventrículo esquerdo. Então vamos lá, tá? Agora a gente já falou das siglas ali, já falou o que é importante. Aqui a gente tem no ponto A, né, o início da diástole ventricular. Então aqui no ponto A a gente tem a diástole, o início da diástole ventricular, ou seja, quando o ventrículo está relaxando. Quando o ventrículo está relaxando, a gente não tem nenhuma alteração na pressão, mas a gente tem uma alteração no volume. Então tá vendo que o volume ele aumenta. Então aqui eu tenho 65 de volume, que é o volume de sangue que tem lá no ventrículo, e ele vai para 135. Então imagina que está lá o meu ventrículo, tá? Vou fazer só esse aqui, é o ventrículo esquerdo. Então na diástole, né, eu tinha lá um pouquinho de sangue, eu tinha 65 ml de sangue. E aí no final dessa diástole, né, ó, sai de 65 para 100, do ponto A até o outro ponto A. E aí eu tenho agora 135 ml de sangue. Porém, não teve alteração da pressão, porque o ventrículo está relaxando, ele não está contraindo, tá? E aí aqui de A até B, eu tenho a contração atrial lá, né? E aí eu tenho aquele finalzinho. Aqui o que acontece, né? Nesse VDF, é o volume diastólico final. Então, é o que eu tinha no final do meu relaxamento. Quando o ventrículo parou de relaxar, que ele foi começar a contrair, eu tinha 135 ml de sangue, tá? E aí a gente vai ter aquelas duas etapas, né? A gente vai ter a sístole ventricular, né? A gente tem primeiro a contração ventricular isovolumétrica e depois a gente tem lá a ejeção ventricular. Então, essa etapa aqui vai ser a etapa que a gente chama de contração ventricular isovolumétrica, né? Por que isovolumétrica? A pressão no ventrículo, tá vendo que ela está aumentando, ó. Aumentou a pressão, certo? Eu aumentei a pressão, só que eu não tenho sangue sendo ejetado, eu mantive o volume. Então, do ponto B até C, eu tenho a contração, né, isovolumétrica, ou sístole ventricular, sístole isovolumétrica. Foi o que a gente viu na imagem anterior lá, beleza? E aqui eu vou ter a etapa da ejeção. Então, desse ponto C até o ponto D, eu vou ter a ejeção ventricular. Por que ejeção? Porque tá vendo que aqui, ó, o volume, ó, aqui eu tenho 135 ml, e aí aqui eu tenho 65 ml. Então, se eu pegar aqui a conta, eu tenho 135 menos 65. Ó, então, eu tenho aqui no meu ventrículo, né, um volume sistólico, que é o volume de sangue que foi ejetado, tem uma equação, que é o VDF menos o VSF. Então, volume sistólico, né, que é a quantidade de sangue que foi ejetado. Tem o meu VDF, que é isso aqui, ó, tá vendo? 135 menos 65, ou seja, VF igual a 70 ml. Então, nessa contração, nessa sístole ventricular, 70 ml de sangue foram ejetados, ou seja, quando o ventrículo contraiu, o ventrículo foi contraindo lá e tal, até um determinado ponto. Não saiu sangue, mas depois teve um momento que o sangue começou a ir para a aorta, certo? E aí, quanto sangue foi para a aorta? 70 ml de sangue, que é isso aqui. E aí, quando o meu ventrículo, a minha sístole ventricular, a contração do ventrículo, ela termina, sobra um resíduo lá. Então, tudo isso aqui terminou, né? O ventrículo foi lá, contraiu, já jogou o sangue, vai sobrar um pouquinho de sangue lá no ventrículo, né? Esse sangue que sobrou, né, ou seja, esse resto, né, esse resíduo de 65 ml, é
o volume sistólico final, que é o que sobrou no final da sístole. E aí o que vai acontecer, né, nesse momento aqui? Então, meu ventrículo está relaxando, a pressão ela volta lá para baixo, então a gente tem do ponto D até lá, a pressão volta lá para baixo. E aí a gente tem esses ciclos repetindo novamente. Então, isso aqui é o ciclo cardíaco, beleza? Então, primeiro aumenta o volume, a pressão mantém. Depois, aumenta a pressão, mantém o volume. Aí, aumenta a pressão, tem a ejeção. E aí, depois, no final, né, eu tenho o resíduo ali, o que sobrou do volume. E a pressão, ela volta porque o ventrículo relaxa, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem em relação ao ciclo cardíaco e as curvas de pressão e volume. Por que é importante a gente entender essas curvas de pressão e volume? Porque as curvas de pressão e volume, né, a pressão e o volume, elas estão diretamente relacionadas com as patologias, né? Então, no caso da insuficiência cardíaca, por exemplo, a gente tem alteração no volume, né, que está sendo ejetado, né, nesse volume sistólico, tá? Então, uma coisa aqui que é importante, eu anotei aqui embaixo, né, mas ó, o VS é igual ao volume sistólico, certo? O volume sistólico é a quantidade de sangue que foi ejetado durante um batimento. Então, para cada batimento, um batimento, eu vou ter 70 ml, certo? Se eu tenho, por exemplo, durante um minuto, 100 batimentos, eu vou ter 7 litros de sangue sendo injetados, tá? Esse volume sistólico aqui vai ser importante quando a gente for falar de débito cardíaco no próximo vídeo. Então, ele está relacionado com o débito cardíaco, certo? Então, quando a gente for falar de débito cardíaco, a gente tem que lembrar do volume sistólico e lembrar dessa curva de pressão e volume, tá? Então, basicamente é isso sobre o ciclo cardíaco e essas curvas de pressão e volume. Valeu? Espero que tenha ajudado e até o próximo.